Muito bem, boa noite. O objetivo, tá, pessoal, sempre vai ser, de todas as aulas, é a parte prática. Claro que a gente tem que dar um embasamento, uma fundamentação para vocês e tudo, tem alguns termos aí que talvez ainda não são familiares, mas o objetivo depois é poder explicar os exercícios para vocês, a parte que realmente ali que interessa, que vocês vão tomar decisões em cima do que vocês aprenderam. Tá? Só saber conceitos, tá? Eu sei que ajuda a tirar nota boa na prova, mas não é isso que resolve a vida das empresas. As empresas nunca vão perguntar para vocês, me diga lá os 5 modais de transporte. Não vão. Tá? Pode passar uma vida inteira na empresa, provavelmente não vão perguntar nada teórico para vocês. Eles vão pedir, tudo bem, ó, eu estou aqui diante de um problema, eu quero saber se é melhor transportar por avião, por ferrovia ou por caminhão. Me resolve esse problema. Essa é a missão de vocês. Tá? E eu vou sempre para esse lado. Tá? Eu sempre vou para o lado que de alguma forma agrega algum valor para a tomada de decisão e para a parte que realmente interessa para o gestor, para o tomador de decisão, que é escolher as coisas. Claro que, né, nunca a gente vai esgotar esses assuntos. Existem várias e várias técnicas, e a gente traz aquelas que a gente conseguiu, né, explorar um pouquinho mais, seja pela nossa vivência, seja por alguns autores que a gente segue, né, mas isso não se esgota, tá, pessoal? O mundo agora da cadeia de suprimentos e logística cresceu muito e continua em crescimento, tá? Principalmente por conta, já falei para vocês, das novas tecnologias. Bom, pessoal, assim, ó, nós estamos começando a adentrar uma das principais operações, aquela operação que mais a gente associa com logística, que é o transporte. E não tem como pensar em logística, obviamente, sem transporte, né? As coisas têm que sair de um lugar e chegar no outro, tá? Então tem que ter transporte, tem que ter alguém que faça isso. Tá, mas e aí, como é que isso é feito? Vamos ver algumas questões importantes aqui, ó. O transporte geralmente representa o elemento mais importante em termos de custos. Ele quase sempre é o mais pesado. Existem outros custos, a gente vai estar aprendendo aí quando aprofundarmos a questão de custos logísticos. Mas olha só, a movimentação de cargas, aí quando o pessoal fala assim, porta a porta, né, da porta da minha empresa até a porta do cliente, e aí se tu considerar que, né, as cadeias vão além disso, né, como falamos ali, primeira camada, então tu imagina isso, o somatório dessas coisas, mas em geral é de 1/3, 33%, às vezes a 2/3, dependendo da situação, dos custos logísticos totais. Tá? Então é pesado, tá? É coisa assim, olha, eu te diria, numa média, uns 50%, tá? Que a gente acaba avaliando aí em termos de custos logísticos totais. E aí tem vários fatores, né, pessoal, que vocês mesmos sabem aí do dia a dia, né, custo de combustível, a mão de obra é cara, hoje está difícil achar motorista, sei lá, maquinista de ferrovia, enfim, são atividades muito valorizadas no mercado. Então, os custos eles aumentam bastante, principalmente, e alguns ainda são sazonais, dependendo da época do ano, aumentam mais. Então, por ser uma atividade importante, decisiva, é ela que vai fazer as coisas chegarem no lugar, e também pelo custo que representa no total, é uma das primeiras atividades que a gente aprende, né? Claro, né, pessoal, o que a gente espera, né, de um transporte, tá? Não precisamos nem ir para o mundo da logística empresarial, né? Se a gente pensar a logística de passageiros, seres humanos, o que vocês querem? Que o transporte seja rápido, né? Ele não perca tempo, eficiente, né, chegue na hora precisa, né, e barato. E todo mundo busca isso, tá? Rápido, eficiente, barato. Tanto que vocês vão ver que depois nos elementos de tomada de decisão isso aqui vai estar presente. E a gente tem que saber apreciar esses elementos aqui. Tá? Então, o transporte contribui para intensificar a competitividade no mercado, aumentar as economias de escala na produção e reduzir preços dos produtos. À medida em que tu vai... O que quer dizer essa frasezinha? Isso aqui tem um pouco a ver com a história, né? A gente falou lá, né, iniciou com os militares, depois passou para as empresas e tudo, e hoje, cada vez mais, aonde tu leva algum tipo de transporte rodoviário, ferroviário, abre uma estrada, abre uma rodovia, uma BR, uma RS, coloca uma ferrovia, cria, que nem eu falei antes aqui em Santa Cruz, cria uma linha aérea, ou instala uma nova linha, ligando 2 cidades, 2 pontos, leva desenvolvimento, pessoal. O transporte, ele facilita um monte de coisa na vida da gente, tá? Então, é um dos fatores hoje considerado de competitividade. Eu sou mestre e doutor em desenvolvimento regional, tá? Então eu estudei muito essas questões, principalmente pensando no desenvolvimento da região, né? E, invariavelmente, a gente passava nas discussões que a gente tinha aqui com prefeitos, enfim, né, nas discussões acadêmicas e nas discussões nos fóruns designados ali, prefeitos, secretários e tudo mais, sempre estava o secretário de transporte junto lá. E uma das primeiras perguntas, tá, mas o que está faltando? Está faltando mais
Tá faltando ferrovia aqui para a região, tá, né? Então a gente tinha que ter uma duplicação da pista ali no trecho tal. Às vezes uma simples melhoria de infraestrutura para o transporte já melhora um monte, e traz riqueza, e traz benefícios, e gera empregos. E às vezes, infelizmente, a gente sabe como é que as coisas funcionam no Brasil, né? Essas coisas são negligenciadas. Então a gente tem uma importância também social a questão do transporte. Então, pessoal, a função do transporte é elevar nível de serviço. Quando eu falar em nível de serviço, eu estou falando em qualidade logística. E é claro, né, pessoal, que a qualidade, eu estou incluindo na qualidade a entrega no prazo, né, não só a questão de não danificar a mercadoria, não danificar as embalagens, entregar no lugar certo, entregar no prazo certo. Tudo isso é qualidade, tá? A gente estudou um pouco disso, né, na qualidade total. E reduzir custos. Todo mundo sempre quer, né, maior qualidade com menor custo. Outra coisa importante também, né, pessoal, que é uma característica quase todo mundo, né, por isso que tem tanta empresa de transporte, de logística, e isso está se proliferando cada vez mais. As empresas cada vez mais terceirizam essas atividades. Tá? Então, tem que comparar, vale a pena, né? Normalmente são empresas que têm transporte próprio, aqui muitas das empresas aqui de Santa Cruz, a própria Amor, acho que, se não me engano, a Germani, ainda quando era Filler, enfim, outras empresas aí, há muitos anos atrás, eles tinham frotas próprias, investiam em caminhões, eles mesmos preferiam fazer as suas entregas, e eu mesmo ainda dou consultoria para empresas que têm frota própria. A gente dá consultoria para uma empresa do setor da floricultura, aqui da região, está na cadeia da floricultura, bem interessante, e eles levam flores aí para vários municípios da cidade, do estado, atendem aqui Santa Cruz e vários. Então, precisa ver toda a logística que eles têm que fazer para que essas flores cheguem íntegras lá, né, e nos, que flor murcha, flor deteriora, então tem todo um cuidado. E aí eles ainda têm, né, é uma empresa pequena, então eles ainda preferem fazer uma atividade própria, mas eles já aos poucos já estão, né, vindo para o custo cada vez mais alto, então uma parte dessa frota, né, eles estão terceirizando. Então, a maioria das empresas, é difícil hoje ter alguém que é 100% frota própria, né. O próprio Uber é uma grande terceirização, né, está terceirizando os carros das pessoas comuns aí, né, para poder gerar lucro para eles, né, e uma atividade extra, vamos dizer assim, para o motorista, né, mas a ideia é que realmente a atividade terceirizada ela se mostrou muito competitiva, as empresas melhoraram a sua qualidade e está aumentando bastante. Bom, o Modal não tem nada a ver com aquela transportadora chamada Modal, que até é um cliente nosso, né? A gente trabalhou muitos anos com eles. Eles só se apropriaram do nome. A expressão modal quer dizer modo de transporte, meio de transporte. É a linguagem, né, técnica do ramo aí, logístico, tá? Existem mais, tá? Mas os principais são o rodoviário, o ferroviário, o dutoviário, o aeroviário e o aquaviário. A gente já vai falar deles, tá? Então, os nomes ali, pelo que a gente acabou de pronunciar aqui, já dão uma ideia para vocês. Ferroviário deve ser de ferrovia, aeroviário deve ser de aerovia, avião, aquaviário deve ser de água, rio, mar, é por aí, tá? O rodoviário todo mundo conhece. Por que todo mundo quase conhece o rodoviário? Porque todo mundo usa o rodoviário, tá? E o que mais nós temos no Brasil é o rodoviário, tá? Em quase tudo, porque basta a gente dar uma viajada que a gente vê de caminhão passando pela gente, né? Então, está muito presente, né? Então, a gente vai estudar cada um desses, que são os principais, né? Existem outras modalidades ali que integram, né? Mas os puros são esses aqui. E aí, pessoal, isso a gente, inclusive, vai praticar em exercícios depois, tá? A gente tem que saber escolher, tá? E para a escolha, a gente tem que observar algumas variáveis que são super importantes e muitas vezes negligenciadas pelas empresas. É claro, a primeira coisa que todo mundo olha, preço. Não tem problema, tem que olhar preço sim, não estou criticando. E pode ser a primeira coisa também. O que eu critico é que às vezes as pessoas só olham preço e não olham todo o resto. Tá? O todo o resto é o que está escrito aqui, ó. Tempo médio de viagem, temos que são distâncias mais longas, né? E dependendo do modal, eu posso desenvolver no modal uma velocidade mais lenta ou mais rápida. Uma coisa é um avião, outra coisa é um trem andando, transportando a minha mercadoria. Tá? Claro, tudo tem o seu custo. Tá, mas eu, dependendo da urgência que eu preciso, né, o tempo médio da viagem, né, a duração da viagem, né, vai influenciar. A variabilidade do tempo de trânsito, ou transit time, pessoal, é a precisão desse tempo. Por exemplo, claro que isso aí melhorou bastante, principalmente depois que deu o apagão. Eu vivi essa época do apagão, na época que eu estava dando consultoria pelo Brasil inteiro, e a gente dormia literalmente em aeroportos, né, por conta das
da inconstância dos voos, né? Depois deu todo um rebuliço lá, os caras redirecionaram aeroportos mais congestionados, os gargalos, né? Tiveram que aliviar os gargalos, distribuíram para outros aeroportos, a coisa começou a melhorar, e também a Agência Nacional lá de Aviação especificou níveis de serviço, níveis de qualidade para o atendimento, né, para as companhias aéreas, e realmente melhorou bastante. Tá? Mas, de qualquer forma, assim, a variabilidade por exemplo, se eu prevejo que um voo daqui para o Rio de Janeiro, melhor, daqui para São Paulo, né? Estou falando um avião e vale para qualquer tipo de transporte depois, né? Mas ele, em média, ele leva 1h30, ok? Bom, quando tu fala isso, né, o teu cálculo em termos de assumir compromissos e tudo mais lá em São Paulo, vamos dizer que tu tem que sair daqui de manhã e chegar lá para uma reunião, tu vai fazer em torno dessa 1h30, tá? Mas é uma média, né, pessoal? Ele fala tempo médio. Se lembram lá da estatística, não adianta eu trabalhar média sem desvio padrão. Desvio padrão é a variabilidade em torno da média. Tudo bem, mas a média é um somatório de resultados altos e baixos, como as notas de vocês, eventualmente, né? Tomara que elas sempre estejam altas. Mas existe uma variabilidade, e isso também é muito comum em função de questões de, por exemplo, a companhia aérea, chuva, movimentação no aeroporto, manutenções, alguma questão legal, enfim, né, que tem que ser cuidada. Agora, nessas épocas de pandemia, se cuidou muito. E, às vezes, um voo atrasa para embarcar, atrasa para chegar. Então, aí acaba que, assim, 1h30, mas, assim, os caras vão ter que dizer, pode variar, pode ser 1 hora, pode ser 2 horas e pode ser 2h30 também. Ah, mas então quer dizer que a coisa varia, né? A média é 1h30, mas a variabilidade é de 1 hora em termos absolutos. É isso aí. Tá? E aí depois eles calculam, depois a gente vai ver em termos de percentual também, né? Porque às vezes a variabilidade absoluta, mas 1 hora eu consigo suportar na minha agenda, eu sou um cara tolerante, aguento. Mas dependendo do modal, né? Por exemplo, quando é contado em dias, né? Por exemplo, trem, muito comum, viagens rodoviárias de longa distância para o norte do país, 2, 3 dias, né? Aí o cara vai ter que dizer assim, não, o tempo médio é 3 dias, mas pode chegar em 5. Aí já começa a incomodar, mas eu vou ter que esperar mais 2 dias. Então, existe uma diferença de percepção entre essa variabilidade em termos absolutos, né, horas, dias, e em termos percentuais. A gente avalia os dois, depois a gente vai ver. E outra coisa que o pessoal às vezes não olha, pessoal, mas é muito importante, são perdas e danos. Olha só, quem já não teve uma bagagem, na hora de retirar sua bagagem, comprou uma mala novinha para viajar, né? Teve namorando aquela mala para viagem de férias, comprou novinha e não sei o quê, e daí foi fazer a grande viagem de férias, voltou, a mala estava toda arranhada. Puxa vida, recém paguei, não paguei nem a primeira prestação ainda, né? Então, assim, perdas e danos em função de cada um desses modais, tu tem mais ou menos possibilidades de perdas e danos. Perdas muito mais, assim, por atraso, perdas, né, de compromissos, perdas comerciais, perdas de clientes e tudo mais, tá? E danos é dano físico mesmo, a mercadoria variou, a embalagem abriu, ela se movimentou, né? Então, imagina um alimento que é perecível, né? Ele tem que ser mantido íntegro do início ao fim para poder depois ter um visual bonito e ser consumido, né? Então, por exemplo, eu sempre digo, ninguém vai comprar moranguinho vermelho e preto, vai comprar moranguinho vermelho, né? Quero olhar os moranguinhos, eles estão brilhando de vermelho. Agora tu começa a ver eles meio judiado ali, né? De repente tu não compra, tá? Onde é que esses danos muitas vezes acontecem? No manuseio, desde do colocar no caminhão, né? Normalmente quem faz a coleta, o produtor, faz com todo cuidado, porque ele sabe que isso ali é a vida dele, né? Só que quando termina a atividade dele, tô falando moranguinho, né? Aquilo ali vai passar por um caminhão, que ele vai passar por um outro, dependendo de onde tem que levar esse moranguinho, vai passar por várias idas e vindas, altos e baixos, e pode se deteriorar, sim, né, e causar, lá no final, um dano muito grande, né. Então, isso também tem que ser avaliado, o potencial de perdas e danos, tem o real e tem o potencial, tem alguns tipos de transporte que, pela natureza, ocasionam poucas perdas e danos, e outros ocasionam muito, porque tem muita movimentação. Quanto mais movimentação, tira de um veículo, coloca no outro, tira de um veículo pequeno, coloca num grande, tira do grande, recoloca no pequeno. Quanto mais vezes esses eventos acontecerem, mais chance de perdas e danos. Tá? E aí depende muito do tipo de modal, sim. Tá, pessoal? A gente vai trabalhar um exercício em cima disso aí depois. Pessoal, aqui alguns dados interessantes, assim, que eu acho que vale a pena, né? 2019, olha só como é que tá o nosso, 61% rodoviário. Por isso que a gente só vê caminhão, né? 20% ferroviário, tá? 13% hidroviário. O Brasil é fértil em rios, né? Mas não tem lá
tanto os rios navegáveis, né? Rios navegáveis tem a questão aí do calado, né? Que a profundidade que o barco mergulha dentro da água, né? E às vezes o rio não se torna navegável porque ele não foi trabalhado esse calado, ou não tem, né? Mas, enfim, tem o marítimo, por exemplo, tem baita uma costa ali que dá para fazer cabotagem, enfim. Então, o marítimo pode ser empregado, principalmente quando vai de porto a porto, né? O dutoviário a gente vai aprender, é oleoduto, as petroquímicas usam muito, né? E o aéreo é o avião. O dutoviário tem 4%, mas é bem específico, vocês vão ver em alguns tipos de produtos, e o menos usado é o aéreo pelo seu preço. Tá? Então, essa é a situação Brasil aí, né? Aqui tem uma tabelinha bem interessante, tá, pessoal, que faz um comparativo de algumas características desses modais e que ajudam a gente a selecionar. Então, ali é uma qualificação na legenda, vocês estão vendo aqui embaixo, ó, bom, regular, ruim. Tá? Usar o método do farol, a gente usa muito isso na qualidade, né? Estamos usando aqui também. Então, algumas variáveis normalmente percebidas aí pelo público, né? Pelos gestores logísticos, né? Capacidade de carga, custo, a segurança, hoje muito visto, né? No Brasil tem muito roubo aí de caminhão, agilidade, né? Rapidez mesmo, e a disponibilidade. Às vezes ele não é um modal tão disponível que eu tenho na minha cidade, por exemplo, né? Então, aqui aparece, ó, claro que daí, olha só, o rodoviário, apesar de ser ágil, né, relativamente rápido, hoje em dia as coisas chegam por caminhão e ter bastante caminhão disponível, né, então é um tipo de modal bastante comum, e ele já não é muito amigo na questão da segurança, tem muito roubo de carga, muito exposto a acidente também, né. O custo aqui está vermelho, ele é oscilante, tá, pessoal? O custo do rodoviário tem épocas que já foi até mais atrativo, mas está muito ligado ao custo do combustível, o custo do pneu e outras questões, o custo da manutenção, né? Então, às vezes, esses itens sobem muito, e aí, quando veja, fica caro de novo, tá? Então, ele oscila em torno de uma média ali, mas ele é salgado, ele não é um custo muito barato. Não. Capacidade de carga ali, um amarelo, que é uma capacidade média, né? Por exemplo, tu tem um rodotrem, um bitrem, um caminhão que cabe 2 vagões, né? Tem que daí só passar por determinados tipos de estrada, né? Não são todas que aceitam esse tipo de caminhão. E não cabe, né? 2 vagões são 2 vagões, mas imagina um trem que consegue, né? Uma composição aí com 50 vagões, tá? Ou um navio de container que consegue botar lá 1000 containers, sei lá se vai tanto, né? A ordem de grandeza agora, nesse momento, eu não tenho, tá? Depois a gente vai ver uma estatística sobre isso. Aqui, então, vocês podem comparar. O que mais tem bolinha verde aqui é o aquaviário e o ferroviário, que são, de fato, assim, os mais seguros, os de maior capacidade e de menor custo. Infelizmente, eles não existem muito no Brasil. Pode ver que a disponibilidade é amarela aqui, não tem em todo lugar, né? Por exemplo, Santa Cruz, há anos, muitos anos atrás, quando eu era criancinha, vocês nem viram isso, tanto que a gente tem lá uma estação rodoviária, que agora virou um museu, né? Mas tinha transporte ferroviário. Agora não tem mais, estavam querendo reativar isso aí, mas não sei que pé ficou, tá? Não evoluiu. E aquaviário tem Rio Pardo ali, alguma coisa, né? Mas ainda tem que ir pelo rodoviário até Rio Pardo, tem que fazer uma integração. Então, falando de Santa Cruz, por isso que a gente virou meio que um polo aqui de transportadoras, né? Por conta de ter muito acesso ao aquaviário e ao ferroviário. E o dutoviário, então, é o pior de todos ali em termos de disponibilidade, porque só tem, né, para algumas possibilidades aí que a gente já vai falar. Pessoal, aqui, ó, essa tabelinha, eu só trouxe ela a título de ilustração, ela é tirada do livro do Balu, ok? Então, pessoal, como é que se constrói essa tabela? Isso aqui, o Balu, ele trouxe um exemplo de uma empresa, ou de uma companhia logística lá que fez, para as circunstâncias dela, tá? Inclusive, como o livro ali acho que é americano, né, e cita muitos exemplos dos Estados Unidos e da Europa, nem é a empresa daqui, tá? Então, ele criou o que a gente chama assim de matriz, né, de avaliação. Observem que ele tem uma escala aqui, ó, de custos, que aí, bem objetivamente, ele não quis botar os preços aqui, né, então ele criou uma escala de notas, assim, de valores, né, sendo que daí o 1 é o mais caro, tempo médio de entrega, né, o 1 é mais rápido. Aí eu falei para vocês da variabilidade, que é o desvio padrão das entregas, ali, o valor absoluto em horas, dias, tá, o 1 é o menor variabilidade. E, em termos de valor relativo, que seria em percentual, né, dividir essa variabilidade pela média, 1 também é o menor. E perdas e danos, 1 também é o que dá menor perdas e danos. Então, o que ele foi fazendo aqui? Tá? Ele consultou especialistas, né, tentou avaliar lá em toda a região, né, onde foi feita essa pesquisa. Isso aqui existe, tá? Isso aí não é uma coisa assim que saiu da cabeça dele, mediante pesquisa.
E aí ele foi dando nota, depois de conversar com vários especialistas, ó, tá, na questão custo, qual é a mais cara? Ah, é o aéreo, deu nota 1. Estão vendo aqui? Tá, é a mais cara, o 1 é mais caro. Tá? Eu já faria invertido, né? O mais barato para mim seria um. Depois vocês vão ver nas minhas, lá, tem adaptação do Marcão aí para tropicalizar essas literaturas que a gente consulta aí, né? A ferrovia seria um intermediário, nota 3, o rodoviário aqui, nesse caso dele, ele botou a nota 2, tá? No caso aqui, ó, o rodoviário seria um pouco mais caro que o ferroviário, né? Indo de trás para frente aqui, né? E o mais barato aqui, já que começa no mais caro e termina no mais barato, é o aquaviário. Então ele foi dando notas e fez assim tudo para tudo, né? Ó, qual é o mais rápido? O aéreo. Qual é o mais lerdão de todos? O aquaviário. Em termos de valor absoluto na variabilidade, né, no desvio padrão em relação à média, né? Qual é o que menos varia? O aéreo, tá, em termos absolutos, porque estamos falando em horas, minutos, né? Tem variação? Tem. Um voo pode... Hoje a tolerância, me parece que eles dão aí, também um pouco tempo atrás era 15 minutos. Agora, 15 minutos numa viagem de 1 hora, sei lá, daqui para Curitiba, estou dando um chute, né? Já é 25% do tempo. É bastante, né? Dependendo como eu projetei, né? Então, em termos absolutos, 1 hora no aéreo é pouquinho, mas pode ser bastante, dependendo dessa variabilidade, né? Então, aqui na região dele, ele considerou que, em termos percentuais, é o que tem maior variabilidade. E em termos de perdas e danos, o que menos tem é o dutoviário, depois vocês vão ver por quê, porque é muito seguro mesmo, e o que mais dá problema é o ferroviário, tá? Por conta das muitas movimentações dos vagões. Normalmente tem que compor com outros modais, não dá para fazer, né? As ferrovias não passam por qualquer lugar, né? Elas têm locais aí bem específicos, então tem muito tira e bota de caminhão para vagão de trem e tudo mais, né? Bom, pessoal, isso aqui é um modelo, tá, que ajuda depois a gente fazer a seleção, tá? E vocês vão ver um exercício em cima disso aí, tá? Só que eu tive que abrasileirar isso para ficar mais realista aqui. Bom, aqui tem só para vocês terem uma ideia de preços, tá, pessoal? Também esse eu tirei direto lá, não fiz a tradução, não tentei encontrar uma situação atualizada aí para o Brasil, mas não achei, confiável pelo menos, né? De repente, alguém que está mais ligado ao setor logístico tem isso na ponta do lápis, isso aí. Então, olhem só as diferenças, tá? Isso aqui é o preço em dólar, cents, né? Por tonelada milha, é a forma deles medir lá, né? Aqui a gente, para nós é tonelada quilômetro, TKM, né? Mas eles medem tonelada milha lá, porque a milha é a unidade de medida americana. Então, é só mostrar para vocês que o rodoviário, lá para eles, é em torno de $26, sendo que o aeroviário é 61,20. Então, dá uma relação, assim, alguém vai olhar, dá um pouco mais do que o dobro, tá? Como isso aqui é de 2010, a coisa já mudou muito, tá? O Balu fez esse levantamento lá, então tu imagina, coisa pode ser que ela mude. É claro, o dólar não tem tanta inflação que nem o real, tá? Mas tem uma inflaçãozinha também, então pode ser que alguma coisa mudou. E isso está suscetível à questão de combustíveis, né? E tudo mais, tá? Depende dessas variáveis também. Agora, olhem os outros aqui, ó. O hidroviário, 0,74 centavos de dólar. O dutoviário, 1,46. E o ferroviário, 2,28. Olha a diferença de preço que tem, né? Só para a gente ter uma ideia. Como eu falei para vocês, a gente só não dá para olhar só preço. Preço é uma variável, talvez a que mais pesa, mas eu tenho que ponderar isso na hora de fazer o meu cálculo, tá? E aqui vocês estão vendo, normalmente o Brasil é meio pobrezinho nessas coisas, tá, pessoal? Olha só, tá? Os comparativos aqui dos mais usados, né? Ferroviário, rodoviário e o aquaviário e outros. Aí já botaram tudo no mesmo saco aqui, tá? Então, olha o que uma Rússia tem em termos de ferroviário, 81%. E a Rússia é gigantíssima, né? Imagina, a Sibéria e tudo mais. Tá? E só 8% rodoviário. Eu até estranhei, né, o aquaviário, porque eu estou imaginando lá na Rússia, com aquelas geleiras, os rios tudo congelados. Deve ter uns quebra-gelo lá, algumas técnicas para poder navegar lá no aquaviário deles, né? Mas tem o mar também, né? Então eles devem conseguir isso aí. Aí, olha só, Canadá, países desenvolvidos, né? Canadá, Austrália, Estados Unidos, né? O principal fator de competitividade desse país, muito transporte ferroviário, né? E em grau menor, o transporte rodoviário. Mas o máximo que chega aqui no Canadá é 43%. Tá? Ainda assim, tem bastante importância aqui na Austrália e nos Estados Unidos, o aquaviário e outros. Tá? E o Brasilzinho velho aqui, né? 15% de ferroviário, um pobrezinho ferroviário, e 65%
Esses dados às vezes são de anos distintos, né? Então, 65%. E os outros, com a Aviária e outros, 20%. É como nós estamos. Isso influencia. Vocês já ouviram falar do famoso custo Brasil? Está aqui, ó, pessoal. Isso que a gente viu na tabela anterior aqui, ó. Ferroviário, rodoviário. 26 dividido por 2 dá 13 vezes mais caro. Né? Então, vocês imaginam quanto isso impacta no custo final do produto lá na ponta, no consumidor, lá no cliente de última camada lá. Tá? E isso aí é o custo de muitas coisas serem bem mais caras aqui do que em outros lugares do mundo. Então, as coisas começam a ficar visíveis à medida que a gente vai levantando essas estatísticas. Então, eu vou apresentar os vários modais aqui, vantagens e desvantagens. O rodoviário, então, carros e caminhões, tá? Tudo que anda por rodovia é considerado rodoviário, né? Então, é o meio mais utilizado para cargas, né? E também para pessoas, né? Se a gente pensar em prestação de serviços. Oscila, assim, ó, acima de 60% tranquilo no Brasil. Vantagens, pessoal, serviços de porta a porta, né? O caminhão, claro, porta a porta é uma simbologia que a gente usa, assim, muito perto, ele pega a mercadoria muito próximo da empresa, na porta da empresa, e entrega na porta da outra, ou muito perto disso aí, tá? Então, não depende de outro modal para fazer isso, né? Não tem que integrar, né? Dependendo do modal, é quando tem que fazer uma parte de caminhão, outra parte de trem, outra parte de avião. Não, aqui o caminhão vai e volta sozinho e faz o serviço dele, tá? Flexível, versátil, rápido, transporta vários tipos de carga, é relativamente rápido, né? Claro, não é como um avião, mas ainda assim tem a sua velocidade e possibilita transportes em pequenos lotes, cargas fracionadas, que a gente chama, né? Não precisa ser só carga cheia, né? Tem os dois modos, né? É fácil de contratar, tá cheio de transportador aí, qualquer um de nós, eu quero levar a minha mudança. Tu acha um transportador facilzinho e o cara já te dá o preço e é só tu dizer para onde tu quer e ele dá uma olhada no que tu tem de volume lá e sai. Tá? Tem bastante, tudo que é lugar tem um transportador, se não tem um transportador, tem aquela famosa carreta que está escrito uma plaquinha, faço frete, né, os freteiros. Então sempre tem alguém que está metido nisso aí, tá? Então, muito abundante o serviço, quase não tem burocracia para contratar, nem nada, ele trafega como qualquer cidadão, como qualquer veículo. Tem uma burocraciazinha para alguns tipos de cargas perigosas, e dependendo para onde vai também, peso, né? Mas é pouca, tá? Hoje em dia é considerado bem menos do que outras, e tem aí uma série de incentivos. Tanto que a gente viu a questão, quando deu o apagão lá, os caminhoneiros fizeram a greve, né, pessoal? Olha, todo o transtorno que deu, o governo teve que ir lá e negociar, né, e dar incentivos para desconto no combustível, enfim. Então isso aí segurou um pouco algumas questões importantes na economia do país lá com esses incentivos governamentais na época. Desvantagens, tá, pessoal? Já falei antes, roubo, acidente, extravio, né? Eu já tive notícia, assim, cara, a carga X lá que foi para desapareceu. Como desapareceu? Não desapareceu, não sei, acho que veio um extraterrestre, fez uma abdução e levou embora, não se achou mais a carga. Os caras chegam a roubar, eles consomem com a carga, consomem com o motorista, consomem com o caminhão. Não acha mais nada depois, claro. Maneira de dizer que consomem com o caminhão, eles desmontam aquilo ali, vão vender as peças. Sabe como é que é esse mercado? Tem uma cadeia de suprimentos e logística nesse mercado do roubo aí também, né? Então é um risco que se tem, as estradas do Brasil não são as mais seguras, longe disso, né? Tem um limite de capacidade, como eu falei, né? Antes já também, né? Eu posso até botar 2 vagões ali, mas não passa disso. Um limite de peso também, e também limitado pelas condições das estradas. Tempo e tráfego, né, prejudica, né, eu tenho que passar muitas vezes com a minha carga por trechos muito movimentados. Pega ali perto, né, BR-101, que já foi para a praia ali, de carro ou de ônibus, né, como começa a época de verão ali, né, a gente começa a fazer fila dos caminhões. Claro, agora com as 2 pistas ali melhorou um monte, né, mas mesmo assim o movimento é grande ali também, né, qualquer acidentezinho que dá, e aí entra o fator tempo, né, às vezes, como são vias de grande movimento, dá um estouro lá na frente e para todo o trânsito de todo mundo, né? Ou então fica em pista única, mesmo assim vai andar mais devagar. Considero que o custo do combustível é um custo médio, tá? Ele pode ser considerado alto, se a gente pega aquela tabela dos Estados Unidos ali, tá? Mas ele já foi em alguns momentos, eu não digo barato, nunca foi, tá? Mas ele já foi aceitável, já teve, aí também tem a ver com o barril do petróleo, tem a ver com algumas questões, tá? Incentivos, como eu falei, né? Mas ele oscila, tá? É estável. Eu sei que tem épocas aí que para o transportador fazer uma tabela de frete é um desafio, né? Porque ele faz dali um mês já não vale mais, nem um mês, às vezes uma semana já não vale mais, né? E não, pior, ele já contratou, né? Depois de estar no contrato, o cara não quer saber, né? E azar.
se já subiu o combustível e tudo, vai ter que cumprir o que tu botou na primeira proposta. Tá, pessoal? Eu gostaria de saber de vocês assim, ó, exemplos de transportes rodoviários. Seria carro, caminhonete, caminhão Carro, caminhonete, sim, caminhão, tá certo? É isso aí, tudo isso aí. Moto, né? Na praia dá para ver bastante moto que entrega gás. Sim, sim. Água também, galão d'água. Exatamente. Não tem tudo. Olha, tem dos mais, até carroça em determinados lugares, tá? Mas é isso aí, tá? Andou na estrada, tá? Considera transporte rodoviário, né? E aí não precisa ser asfalto, pode andar numa estrada de chão, né? Em alguns lugares aí do Brasil, meio mais inóspitos ali, né? Tu tem que, às vezes, ir a cavalo mesmo, tem que transportar no lombo de uma mula, alguma coisa assim, ou de carroça, porque o lugar é muito inacessível, né? Existe tudo. Claro que daí já é uma coisa bem mais precária, né? Não é tão organizado como é no que a gente conhece aí no dia a dia. Né? Tá, pessoal? Bons exemplos, esse aí mesmo, tá? Até bicicleta hoje em dia, né, pessoal? Vai aí ver esses bike boys, sabe? Se chama. Tem também, então, um entregador de pizza aí de bicicleta, né, nos grandes centros aqui em Santa Cruz, acho que não vi muito ainda, tá? Mas é motoboy mesmo, mas entra na jogada também, transporte urbano, né, também entra. O cara que entrega o jornal, né, também. Exatamente, normalmente de bicicleta, né, isso aí, ou a pé até, né, tem um transporte pedestre, tá lá naquela famosa ponte da amizade, lá onde o pessoal faz contrabando lá, né, faz o trabalho de formiguinha para pegar umas carteiras de cigarro e trazer para o Brasil. Tem o transporte pedestre também, né? Os caras levam, às vezes, dentro da cota, claro, né? Mas, e tem os que levam fora da cota, mas ele já tenta atravessar pelo rio ali, né? Já entra a polícia ali, já dá problema. O ferroviário a gente vê em alguns lugares, né, pessoal? Normalmente ele é muito apropriado para grandes volumes, para commodities, carvão, minério, produtos de baixo custo, né? Alimentos, papel, produtos florestais, tá? Madeira, né? A gente costuma ver aqueles vagão com aqueles madeirão. Tá? Então, produto químico também, né? Tem vagões apropriados para isso. Tá? Só a questão, né? Vencem longas distâncias, mas com baixa velocidade. Tá? Então, em cima disso aí, a gente já consegue ter uma ideia das vantagens e desvantagens. Vamos lá. Vantagens. Risco baixo de acidente. A gente já ouviu falar, sim, de acidentes ferroviários, mas são muito raros, muito mais raros que acidente de trânsito, né, pessoal? Claro, quando acontece, né, pode dar bastante prejuízo ou até mortes ali com alguma escala, mas são muito raros, é um dos meios de transporte mais seguros, tá? Claro, hoje em dia o pessoal, né, já tem um bom controle, os vagões, né, então são menos poluentes. O metrô é elétrico, né, então tem várias formas de energia aí, né, o mais comum é carvão, madeira, claro, a caldeira estando bem regulada, a gente sabe disso, né, cavaco de lenha, o mais usado, né, caldeira bem regulada, com lenha reflorestada, né, então a gente tem menos impactos ambientais, menos poluentes também. Baixo custo variável. O custo variável, depois a gente vai falar nisso, é todo o custo que está associado, tá, pessoal, ao quilômetro rodado, a distância percorrida. Quer dizer, se eu andar mais longe, naturalmente eu gasto mais. Então, claro, por exemplo, um custo variável no nosso carro, combustível. Se eu só uso o carro para ir para o Unisc, é um gasto que eu tenho por mês. Agora, se eu uso sempre para viajar para Porto Alegre toda semana, é outro custo, tá? Então, está associado a essas questões que aumentam conforme a distância percorrida. São combustíveis, então, com menos taxas de impostos, combustíveis mais baratos que o tradicional combustível fóssil, né, que nós estamos acostumados a diesel e outros, aí, gasolina. E as cargas, né, por conta dessas questões todas, né, riscos baixos também, segurança é bem maior, é mais difícil assaltar um trem. Não que não dê, né, mas já tem que ter uma logística para fazer isso aí, né, o trem não para, né, então já um pouquinho mais, eu dificulto a vida do cara ali. Desvantagens, né, baixa flexibilidade, não tem muitas rotas, principalmente no Brasil, né, se nós tivesse ali que a gente viu Estados Unidos, Canadá, esses outros países aí, a gente já tem muito mais, né, mas elas são rotas fixas, né, então tem que passar por aquilo ali, não tem outro caminho. O governo não tem incentivado muito, sim, sabe-se de vários projetos, mas infelizmente a coisa é muito lenta. Tem algumas inaugurações de ferrovias, no governo atual até a gente já viu notícias sobre isso. Quase sempre, e aí por isso é um dos pontos que dá bastante dano, né, pessoal? Tira e bota, aquilo que eu falei para vocês. As estações, os pontos de integração, né, precisa outro meio de transporte. Então, eu tenho que tirar do vagão, botar no caminhão maior. Aí depois aquele caminhão maior vai para o caminhão menor, e aí vai distribuir, vai chegar no consumidor.
Então dá muita possibilidade de dano nas cargas, né, até chegar no consumidor final. E, claro, né, o transit time da ferrovia é relativamente lento em relação ao transporte rodoviário. Pessoal, aqui não tem muito exemplo, tá? Mas eu daria um tempinho para vocês pesquisarem na internet ali alguma coisa sobre o que pode ser mais transportado, o que vocês já viram, né, ser transportado, que pareceu meio exótico, por ferrovias. Nada, pessoal. Eu vou dar um exemplo meu, então, tá? Já que vocês não deram, tá? Eu vi muito, foi carvão, tá? Eu vi muito carvão porque eu fiz um trabalho na Vale. Vi bastante minério de ferro, obviamente, né? Commodities, como eu falei. E acho que nos Estados Unidos, a vez que eu viajei, lá tinha muito trem mesmo. Lá a gente via carga viva, né? Vaca, boi, essas coisas. Minérios, o Gustavo falou ali em geral, né? Dos mais variados tipos, né? Minérios. Os blindados, professor. Blindados, tipo, armamento militar. Tu quer dizer carregando via ferrovia? Isso, é. Ah, sim, é muito comum, tá? Eu já vi isso também, eu vi fotos disso aí, tá? Mas tu tem razão, já vi essa imagem aí, tá? Aliás, viu, pessoal, essa modalidade tem um nome, pig não sei o que, mas não é de porco, tá? É um nome em inglês, depois eu resgato ele. Não é muito usado aqui no Brasil, tá? Porque ele significa nas costas. Tem muitos desses transportes onde um modal transporta o outro, e os dois vão fazer parte da entrega. Então, por exemplo, às vezes tem trens. Na Europa acontece muito usado na Europa essa modalidade, então é ferroviário, e o trem transporta as carretas já com a carga. Olha só, é uma combinação. Então, tu em vez de botar a carga direto, para não lesionar tanto, né, eles botam a carga na carreta, tá? Claro, daí tem toda uma logística para botar a carreta em cima do vagão, tá? E aí faz várias combinações ali, né? De repente aparece um trem lá, puxando 50 vagões, todos com carretas. E aí, quando chega, ou vai chegando nos destinos, eles param em mais de um lugar, aí vem novamente um outro modal, que seria o caminhão, o cavalo, que a gente chama, que é só a parte ali da cabine do motorista, onde o cara dirige, e aí eles fazem a descarga daquela carreta, já com a carga, e emendam aquilo, conectam no caminhão. Dá um bom brinquedinho de criança isso aí, né? Esse negócio de, tipo, montar assim, né? As combinações. Quando a gente era pequeno, a gente brincava com essas coisas. Então, existe muito na Europa, um pouco nos Estados Unidos. No Brasil, eu não vi. O aquaviário, tá, pessoal? Ele é super antigo, né? Acho que é um dos mais antigos de todos. Tá? Também transporta muita carga perigosa, cargas a granel, grãos, né? Milho, soja, muita carga a granel, né? Produtos commodities aí. E, claro, né? O que a gente mais vê é a fotografia, que nem a gente está vendo aqui, né? O container. Os vários containers, e aí dentro dos containers tem carro ali dentro, tem computador, tem de tudo, tá? Tem tabaco, tem carteira de cigarro, tem de tudo, né? Então, tem o marítimo, que daí são os oceanos, e o fluvial, então, seria dos rios. Tem lacustre também, mas esse é em pequena escala, só em grandes lagos, né? Aqui no Brasil, na Lagoa dos Patos, talvez tenha alguma coisa, né? Muito bem, então aqui, pessoal, olha, só 15% nessa estatística aqui, vantagens, tá? Baixo custo, tá? Estão vendo aí exemplos. Tá? É um dos mais baratos, a gente viu naquela tabelinha dos Estados Unidos ali, mas é muito bom para commodities, coisas em grandes volumes e longas distâncias, né? Com volumes bem pesados, né? Então, a gente consegue colocar volumes grandes, né? De uma só vez e correr grandes distâncias com isso. Tem pequeno risco de roubos, tá? E avarias, né? Não que não tenha, né? Mas a exemplo do trem é mais difícil. Desvantagens, é lento, entrega a longo prazo, então o cara tem que ter paciência, mas se a pessoa tem essa paciência, hoje em dia nesse mundo que a gente compra tudo pela internet, né, pessoal, e não espera aí 10 dias, 15 dias para pegar o produto bem mais barato aí comprando pelo Amazon ou por esses outros marketplaces aí, né? O produto é da China, não me interessa, vou esperar, vai vir em 20 dias, mas eu vou receber. Quanta coisa eu já comprei assim, né? E realmente tu compra mais barato, né? Por conta desse custo baixo aqui. Mas é lento, tu precisa uma certa rapidez, aí já, né, tem que pensar melhor. Também, no Brasil, não tem muito investimento governamental e fiscalização, né? Tem que investir em portos, em calado de rios, em aumento de calado de rios para poder navegar, tá? Então, são coisas que o Brasil também não se dedica muito, prefere manter as estradas, até porque isso é 60%, né? Seguro, com custo elevado, o navio pode afundar, né? Tá? Então, não é tão barato, mas tem que ter outro modal também, exemplo do trem, né? Então, descarrega no porto, do porto vem um caminhãozinho, então por isso que também tem um certo risco de danos. Tem uma burocracia, principalmente o marítimo, tem desembaraço aí dessas cargas,
E exigência de cuidado nas embalagens, principalmente na questão de containerização, unitização. Aí tem alguns termos que são muito desse mundo do transporte marítimo ali, para justamente facilitar, né? E, na verdade, essas embalagens eu tenho que alojar elas todas de uma forma otimizada dentro do barco. E por isso precisa esses cuidados. Exemplo é o container, né? Imagina se eu tivesse um container redondo, outro triangular, outro um cubo, enfim, ou algumas coisas meio soltas, não ia dar para transportar, né? Então, tem que ter essa lógica aí toda para a gente poder fazer. Exemplo agora, de novo, ó, exemplo de transporte hidroviário aí, que dá para transportar, o que vocês já viram transportar aí por navio? Já viram foto, pelo menos, né? Caminhão. Caminhão, já vi também. É legal de chegar, às vezes, no Porto do Rio Grande, ver aqueles monte de caminhão lá, ou então carros também, né? O pessoal transporta, né? O Brasil importa e exporta bastante também, né? Então, muito comum. Os desembaraços ali na alfândega tem algumas complicações, né? Por conta do transporte internacional. Às vezes as coisas ficam retidas lá, até alguém liberar, né? Um tempo. Tem que considerar isso aí, às vezes, no prazo de entrega. Né? Mas acaba liberando, se a empresa não tem nada irregular. Né? Aqui, a alfândega lá, os nossos funcionários que atuam lá, funcionários públicos, né, pessoal da Receita, não sei mais o que, tudo isso aí, eles trabalham no ritmo deles. Eles não são muito de produtividade, não, né? E aí, para tu também não te dispor e não levar uma multa, tu deixa, né? Então, é aquele jogo do poder que a gente vê aí, às vezes, na questão desses serviços públicos. Muito bem, pessoal. Vamos para o transporte aeroviário, bem baixinho, né? Muito custo. Agora, eu percorrer grandes distâncias, alto valor agregado, tanto pequenos volumes quanto grandes volumes também, né? A gente consegue botar containers, volumes maiores, né? Apropriados aí em aviões cargueiros, né? Então, vamos ver as principais vantagens aí, tem várias, vocês estão vendo ali na figura, ali, vários tipos de embalagem, né? Estrados ali, depois envelopados ali, com uma capa protetora, com barbante, não é um barbante, ali, é uma corda, não tem um nome presente técnico disso ali, né? Mas o visual ali serve para tornar mais robusta a embalagem. Bom, não tem como comparar em rapidez, né, pessoal, tá? Entre origem e destino e apropriado para grandes distâncias, tanto que tem coisa que tu, né, tem que mandar vir de avião mesmo. Super agilidade, não tem muita influência de fatores geográficos e trânsito, né? Geográficos subida e descida, subir morro, descer morro, andar em estrada de chão, né? E pegar congestionamento, mas que às vezes, já citei o exemplo, tu pega um congestionamento no aeroporto mesmo, né? Rapidez, então, tá? O prazo de entrega, tu consegue prazos curtos, aeroportos já, hoje o Brasil está relativamente bem em termos de aeroporto, nos grandes centros urbanos, agora o Brasil privatizou, tem aí alguns bons aeroportos também, eu já viajei muito para aeroporto de interior, tem alguns aeroportos, principalmente em São Paulo, muito bem estruturados. A relação com a redução dos estoques, justamente pela rapidez, né, que consegue desovar logo estoques, enfim, tem a vantagem quando a estratégia da empresa é mais just in time, tá? A estratégia just in time, vocês viram comigo, o pessoal da administração, né? É zero estoque, tá? Mas como é que eu consigo zero estoque? Olha, tu produz quando tu tem pedido. Só quando tu entra o pedido, só quando entra o pedido, tá? Então aí tu começa a produzir, aí tu só entrega o que foi pedido, não faz estoque, tá? Só que daí para essa entrega, né, ser válida, chegar em tempo e também eu manter os meus estoques baixos, né? Estoque zero não existe, né? Existe um estoque mínimo lá que o pessoal deixa, mas normalmente eles são bem baixos e facilitados aí pelo transporte aeroviário. Desvantagens, né? Depende sim de condições climáticas. O aeroporto está com cerração, neblina lá. Já peguei várias vezes. Tinha compromisso de consultoria em São Paulo às 9 horas e saí daqui às 6, num voo, e inverno é um terror, né? Aquela neblina, não decola nada, né? Nem todos os aeroportos são preparados para decolagem e aterrissagem com neblina. Alguns são, porque daí é só por aparelho, mas daqui não é. Acho que ainda não é. Não sei se alguém andou viajando aí, mas aí tu ficava ali esquentando o banco até o sol aparecer, ou dar uma amenizada. Aí, claro, chuvas também, né? Mas aí é mais a questão dos aeroportos que às vezes inviabilizam, porque o avião, quando está lá em cima, se ele consegue antever, né, as questões climáticas, e aí ou ele desvia, claro, que daí também aumenta o tempo, se tem uma tempestade ou muita questão adversa no meio do caminho, né? Também precisa de outro modal, a exemplo dos outros dois que a gente viu anteriormente. Terminais de acesso, especialistas, né? A questão de carga e descarga no avião é bem específica, bem especializada, equipamentos específicos para isso.
Então tem que ter terminais especializados. Não é qualquer carga que dá para transportar, né? Por vários riscos aí. Limite de tamanho, peso, quantidade, né? Então tem algumas limitações e o custo é o mais elevado de todos, tá? Alguém já viu, pessoal, quando a gente está chegando no aeroporto, né, ou seja de avião, ou às vezes até de carro, a gente já consegue visualizar, a gente vê esses avião cargueiro, é aqueles avião que não tem nenhuma janela, assim, a gente olha, pô, o avião não tem nenhuma janela, é avião cargueiro, tá? Só tem a janelinha lá da frente, lá dos pilotos, da tripulação. E são mais ou menos que nem esses da foto, né? Tu tem lá uma porta de entrada por trás, ou, enfim, não existe só esse modelo, né? Deve ter outros modelos. E aí faz toda a carga e descarga por ali. Alguém já viu alguma vez alguma carga e descarga de avião cargueiro? Não é muito comum, tá? O cara tem que ter meio sorte para fazer isso. Nada? Para dizer que eu não vi nada, tá, pessoal? Eu vi realmente, quando a gente às vezes chegava no aeroporto, tu via lá os caras fazendo umas mexidas nesses cargueiros, né? Nem sabia o que era, a coisa estava já embalada, nada que chamasse muita atenção, né? E o que eu vi também, agora apareceu muito aí com as viagens do Bolsonaro, aí político, o cara andando lá num avião, não era um avião cargueiro, era um avião militar, mas aí de uma forma, né, não era aqueles aviões de passageiro confortável que a gente tá acostumado, né? E esses aviões servem também, além de transporte de soldados, muito deles também para transportar material militar. Mas aí só por filme, vídeo, fotografia, né, pessoal? Nunca viajei também num avião de carga. E o dutoviário, no Brasil até tá mais ou menos, agora tá com 4%, melhorou. São dutos, né, cano, né, pessoal? Transporte por cano, né, que pode ser aparente, que a gente enxerga, ou subterrâneo, ou até submarino. Tá? O mais comum, os oleodutos, os gasodutos e os minerodutos, que daí, por canos ou, enfim, já tem mecanismos aí até para minério de ferro, né, que impulsionam, ou até por esteiras, alguns trechos, tá? Mas normalmente commodities, né? Commodities são petróleo e seus derivados, né? Grãos também é possível se transportar, tá? Então, vantagens, quase não tem perda, porque é tudo fechado, é muito confiável. É difícil esse negócio não funcionar, porque ele é super inspecionado, tem um monte de itens de segurança. Eu já fiz projeto de instalações para indústria, né? E então a gente tem mais ou menos a noção, né, do quanto eles carregam de itens de segurança lá para não ter problema, né? Principalmente quando se trata de transporte de produto perigoso, óleos, produtos inflamáveis, né, e tudo mais. Pouca mão de obra, né? Porque depois que está o cano ali, tu vai ter uma estação de bombeamento, os pontos de coleta ali, os pontos onde tu recebe, as torneiras, vamos dizer assim, né? Baixo custo operacional, de fato, agora o custo do investimento é grande, depois a gente vai ver ali. Possibilidade de envio de grandes quantidades, tá? Realmente, né? Quando precisa um fluxo contínuo de fornecimento, não tem melhor que esse. E não tem condição climática, tudo já preparado para prova de vento, de tempestade, de raio, de um monte de coisa. Mas tem as desvantagens, tá, pessoal? Burocracia para licença ambiental, principalmente, é uma coisa pesada, né? E aí, uma vez instalado, vai ser só aquele destino, tem que ser fixo, né? Não tem muito como mudar, tá? Como vimos ali, certos grupos de produto aceitam, a maioria não. Tem sim risco de acidente ambiental, tudo bem, que tenha toda uma segurança, né? E licenciamentos, vários ali que eles têm que fazer, mas se ocorre um acidente, se vaza, por exemplo, um gasoduto ou um oleoduto, né, vai dar contaminação do ambiente, de repente vai até morrer pessoas, animais, enfim. A gente já ouviu falar em tragédias assim nos noticiários, né. E como eu falei antes, alto investimento, altíssimo, tá? Tem que ter grana para fazer isso. Então, por isso que muita gente ainda não se interessou, né, mas talvez com o tempo a gente veja mais notícias sobre esse tipo de transporte aqui também. Tá, pessoal, aqui ó, é o resumão de tudo que a gente falou, é o último slide, tá? Então já estamos terminando essa primeira sessão. Então aqui eu fiz um resumão, né, para que vocês possam visualizar num único conteúdo, né, as questões relacionadas a custos, manutenção, né, e algumas vantagens e desvantagens. Mas aqui o mais visível, tá, são as questões relacionadas a custo. O que torna o custo mais alto ou mais barato, tá? Custo variável, quase como eu já falei para vocês, tudo está relacionado à distância a ser percorrida, vale para todos eles. Custo fixo, pessoal, é aquele custo que independe da distância. Eventualmente, tá, tu tem um terminal de manutenção. A ferrovia, por exemplo, tem que parar lá, vem um cara, faz uma revisão, não sei o quê, olha se está tudo em dia. A mesma coisa no aeroviário, né, os aviões.
tu tem que pagar esse cara para fazer isso, né? Essa inspeção. Independente da distância percorrida, tu vai ter que fazer. Acaba sendo um custo fixo, taxas, né? Taxas de aeroporto, taxa de porto. No Brasil se cobra tudo, não tem nada de graça aqui, tá, pessoal? Então, só para tu atracar num porto, tu vai pagar, tem lá o rebocador, tem o prático, que é super caro, tem 500 caras lá, eu vi isso na Vale do Rio Doce, tudo é caro, tá? E esses custos independem da distância percorrida, eles são localizados ali, então a gente chama de custos fixos. E isso varia, então, de negócio para negócio, né, de modal para modal. Então, aqui tem um resumão, mas isso aqui é mais, trouxe assim para ilustrar, e a gente já foi falando disso ao longo da exposição, né, e vale para vocês tomarem como referência também. Existiam outras referências aí, mas eu me centralizei nessas aqui. Ok, pessoal, tá? Essa parte, então, está terminada, e depois, no segundo momento, apenas os exercícios que a gente quer que vocês façam. Vocês vão ver que não tem grandes dificuldades, só vou ter que explicar com toda a calma do mundo, e depois eu libero vocês para fazer por conta. Ok? Beleza.